2011, chamando o feito seguinte. Na ordem de preferências. É o item 61 da pauta, da relatoria da conselheira Thaís Ferraz. Pedido de providências 450 de 2011, em que é requerente Francis Bulos e requerido Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro. Haverá sustentações orais. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de pedido de providências formulado por Francis Bulos, no qual requereu a apuração de possíveis irregularidades cometidas por membros do Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro, por não terem efetuado o devido controle externo da atividade da Polícia Federal. O requerente aduziu que respondeu ao processo número 2008-5101815397-2, perante a 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o qual foi precedido do inquérito policial 2007-0201-004933, dígito 4, nominado de Segurança Pública S.A. Mencionou que o supracitado inquérito teve por fundamento provas emprestadas de outro inquérito de 2003, o qual foi chamado de Operação Gladiador. Além disso, asseverou que, durante a tramitação deste inquérito, houve requerimento de medida cautelar de interceptação telefônica e de ação controlada, com o fito de dissolver vários grupos que exploravam máquinas caça-níqueis na zona oeste do Rio de Janeiro. Afirmou ainda que, no curso dos procedimentos, final 4933, dígito 4, e 557, dígito 1, ocorreram irregularidades consistentes na omissão de autoridades públicas federais diante de ações violentas, homicídios tentados e consumados, que supostamente tiveram seus planejamentos e execuções acompanhados em tempo real pelos agentes policiais encarregados de interceptações telefônicas. Citou a morte do cabo da Polícia Militar Gilmar Simão, em que a Polícia Federal tomou conhecimento do nome da vítima, do mandante e do executor, segundo alega, com 8 dias de antecedência, mas permaneceu omissa. Outro caso narrado foi o homicídio de Judite da Rocha Pinto, ex-mulher de um dos integrantes da quadrilha liderada por Fernando de Miranda Ignácio, onde a Polícia Federal teve ciência dos fatos com 19 dias de antecedência, porém, segundo o requerente, preferiu ficar inerte para não prejudicar a investigação. Relatou também o homicídio da PM Michele Aurélio Mônaco, do adolescente Marcos Thiago Domingos, de Manuel dos Santos Filho, e as tentativas de homicídio de William Lima de Souza, do bombeiro Carlos César Tavares, dentre outros, onde, mais uma vez, insurgiu-se contra a conduta das autoridades policiais que não fizeram buscas para tentar identificar as vítimas e impedir os crimes. As folhas 253, despachei solicitando informações ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, Dr. Guilherme Guedes Raposo, e ao Procurador da República, Dr. Leonardo Cardoso de Freitas. O Procurador-Chefe Substituto da Procuradoria da República do Rio de Janeiro em exercício, Dr. Márcio Barra Lima, informou que deu ciência do inteiro teor do expediente ao procurador que atuou nos feitos, Dr. Leonardo, e esse se manifestou. O Dr. Leonardo informou que as provas produzidas no âmbito dos procedimentos supramencionados serviram de fundamento para o oferecimento de denúncia contra o requerente e integrantes da cúpula do Jogo do Bicho e grandes autoridades do Rio de Janeiro. No que se refere ao objeto do presente pedido, o procurador ressaltou que foi feita uma análise dos áudios captados e chegou-se à conclusão de que os agentes e delegados federais que comandaram as investigações não tinham como evitar os graves crimes descritos na exordial. Informou que, em razão da representação de mesmo teor, de outra representação de mesmo teor, ele e os procuradores da República, Carlos Alberto Gomes de Aguiar, Eduardo André Lopes Pinto e José Augusto Simões Vagos, já foram julgados tanto administrativamente pela Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal, quanto criminalmente em procedimento investigatório que tramitou perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ambos arquivados em razão da ausência de falta funcional e de justa causa, respectivamente. O requerente juntou petição abordando os mesmos fatos, as folhas 354 e 372. Logo em seguida, as folhas 374 seguintes, o Procurador da República, Dr. Leonardo, anexou cópia integral dos autos do procedimento disciplinar que tramitou na Corregedoria-Geral do MPF. Por fim,
o supracitado membro ministerial acoplou aos autos cópia de decisão proferida pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, determinando o arquivamento de reclamação disciplinar, ao mesmo tempo em que fez requerimento de arquivamento do presente pedido de providências por tratar dos mesmos fatos abordados naquela reclamação. Esse é o relatório, senhor presidente. Excelência pode prosseguir com o voto. O requerente pretende que membros do Parquê do Rio de Janeiro que subscreveram as ações penais 2006-5101-50-49-60, dígito 6, 2006-5101-51-75571 e 2008-5101-81-53972 sejam investigados e responsabilizados por supostamente terem se omitido diante de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, onde supostamente tiveram ciência antecipada de crimes que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o requerente, as conversas captadas eram claras o suficiente para identificar e localizar quase todas as pessoas que seriam objeto da violência, não sendo justificável a inércia das autoridades policiais e dos membros do Ministério Público Federal. As referidas escutas telefônicas foram operadas no bojo de 2 operações policiais conhecidas como Operação Gladiador e Segurança Pública, nas quais a Polícia Federal pretendia desmascarar 2 organizações criminosas lideradas por Fernando de Miranda Inácio e Rogério Costa de Andrade, que há anos disputavam o controle de pontos de jogo do bicho e de máquinas caça-níqueis na zona oeste do Rio de Janeiro. As provas produzidas no âmbito da ação cautelar serviram de base para o oferecimento de denúncia em processo criminal, em que resultaram condenados tanto o requerente como outras autoridades do Rio de Janeiro. Contextualizados os fatos, evidenciei que já houve exame da mesma matéria trazida na inicial na Corregedoria Nacional do Ministério Público, que arquivou o feito, tendo por base a suficiente atuação da Corregedoria de Origem, nos termos do artigo 74, parágrafo 6º do Regimento Interno desse Conselho Nacional. Por conseguinte, registro que o pedido formulado na inicial só poderia ser conhecido neste CNMP sob a forma de recurso interno, nos termos do artigo 117 do Regimento. Além disso, esse Conselho não atua originariamente em matéria disciplinar, salvo em casos de avocação, e, no caso, houve exame da mesma matéria trazida na inicial na instância de origem pela Corregedoria Geral do MPF. E, como revisão daquela decisão, o pedido também não poderia ser conhecido, porque ausente qualquer de suas taxativas hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 91 do Regimento. Não se trata aqui de decisão contrária a texto expresso de lei ou fundada em prova falsa. Também aqui não se cogita do surgimento de novos fatos ou circunstâncias que justifiquem a mudança da decisão prolatada. De decisão contrária à prova dos autos também não se pode falar, já que a prova foi exaustivamente cotejada na instância correcional de origem e sua análise fundamentou o arquivamento da ação penal por falta de justa causa. Resumidamente, ficou demonstrado que os policiais federais e os agentes do Ministério Público não poderiam ter evitado os homicídios e tentativas de homicídio cuja execução foi programada em conversas telefônicas interceptadas. As datas das comunicações telefônicas e das execuções a que se fez referência na inicial foram próximas, as conversas não traziam elementos que permitissem identificar prontamente de que pessoa se falava, eram diversos investigados, interceptados, e a atividade de inteligência pressupõe gravação, degravação e posterior análise, no cotejo com outras informações, como as provenientes de novas conversas, reportagens jornalísticas, boletins de ocorrência, de forma que não há conhecimento instantâneo e interpretação instantânea do conteúdo das interceptações, a permitir a atuação reclamada na inicial. Não bastassem todos esses óbices à admissibilidade, a revisão também não caberia, porque esse procedimento foi ajuizado há mais de um ano da decisão que foi proferida na instância correcional de origem. A conhecer, também como recurso interno, como eu disse, não se pode cogitar, porque a decisão da Corregedoria Nacional data de maio de 2009, passados, portanto, muito mais do que os 15 dias previstos no regimento interno. Por todos esses fundamentos, não conheço o pedido formulado na inicial. É como voto. Perfeito. Conselheiro Adilson Gorgel. Excelência. Não assisti o relatório, estava Perfeito. atendendo. Desculpe. Concedo a palavra ao doutor José Leovegildo Moraes, pelo requerido. Excelência tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, excelentíssima relatora, senhores conselheiros e conselheiras, realmente seria dispensável a sustentação oral, diante do brilhante voto da relatora, não conhecendo, mas porque essa questão está voltando aqui
no Conselho, já foi feita uma vez, como relatada, e ela também está sendo repetida em relação ao juiz que atuou nesse feito, foi representado contra ele o ano passado, foi arquivado no CNJ. Esse ano repetiram a acusação contra o juiz, os mesmos fatos, acusando de ser omisso. Foi representado na Corregedoria da Polícia Federal contra os policiais federais. Faço algumas ponderações aqui nesse fato, porque o autor dessa representação, a primeira representação que foi anônima, mas mesmo assim se processou na Corregedoria do Ministério Público Federal, se processou na Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro para apurar para ver se tinha havido crime ou não, e se chegou à conclusão de que realmente a atuação dos membros do Ministério Público foi suficiente. Mas o que é que pode estar por trás disso? Por que é que eles estão reiterando em relação aos membros do Ministério Público, em relação ao juiz, em relação à Polícia Federal? Por que é que os agentes do Estado que atuaram no cumprimento do dever estão constantemente sendo acusados de omissão? Eu faço algumas observações. Às vezes é normal a defesa querer desqualificar o acusador, mas é preciso saber de algumas coisas. O autor desse improvidência, o senhor Francis Bulhos, ele já foi condenado por lavagem de dinheiro a 4 anos e 6 meses de reclusão. A filha dele, Cissis Bulhos, também foi condenada por lavagem de dinheiro. Cissis Bulhos é ex-mulher de Álvaro Lins, ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, também condenado por formação de quadrilha e outras coisas mais. Portanto, Excelências, é importante para certas pessoas manter os órgãos do Estado sob constante suspeição. Isso a gente verifica muito bem as razões na própria representação. O que é que diz o autor da representação? As omissões da polícia e da própria justiça, quanto às mortes que podiam ter sido impedidas, foram levantadas pela defesa no processo, sendo ignoradas pelo juiz do feito. Depois ele vem e diz: infelizmente, neste processo, no processo judicial que ele foi condenado, as provas manchadas com sangue inocente apontam para a escolha de um caminho inverso no qual os meios mais repugnantes são justificados pelos fins. E, com isso, ele tenta justificar que o juiz foi omisso, que o Ministério Público foi omisso e que a polícia foi omissa. Mas que o Ministério Público foi omisso não em evitar os crimes, foi omisso em imputar crimes de omissão à polícia, que, segundo os acusados, teriam tido condições de evitar a briga entre quadrilhas do Rio de Janeiro, brigas essa que motivou alguns dos bandidos, e pessoas que eram inocentes, alheias, acabaram também sendo vitimadas, né, nesse fogo cruzado que existe isso aí. Então, em razão desses fatos, do que, às vezes, um pedido de vista, querer ver alguma coisa, o que pode gerar isso em termos de manter esse processo contra o membro do Ministério Público, que eu peço a atenção de Vossas Excelências. Obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Indago se a relatora tem alguma consideração adicional a fazer. Colho, então, os demais votos. Conselheiro Mário Bonsalha. Acompanho a eminente relatora. Conselheiro Jarbas Soares Júnior. Acordo com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Alessandro Tramujas. Acompanho a relatora. Conselheiro Tito Amaral. Com a relatora. Conselheiro Lázaro Guimarães. Conselheiro Jefferson Coelho. Conselheira Maria Esther. Relator. Proclamo o resultado. O Conselho, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento, não é, doutora Thais? Pelo não conhecimento do pedido, nos termos do voto da eminente relatora.